como vocês já puderam ver aqui no vídeo, a gente vai conversar com o Leonardo Boff, teólogo, filósofo e Ah, escritor. Olá, Boff, bom dia, seja bem-vindo. bom dia a vocês, bem-vindas. E alimentemos a esperança, porque senão não sobrevivemos. Exato, não, para o pessoal entender, a gente já estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Eu estava falando sobre o livro Habitar a Terra, qual o caminho para a fraternidade universal, e aí o Boff já me mostrou outro, Brasil concluir a refundação ou prolongar a dependência. A gente É, vai falar um pouquinho de cada. Você tem aí, vamos começar aqui pelo Habitar a Terra, qual o caminho para a fraternidade universal? tá bom. Boff, pode Bom, ser que você lançou agora no começo do ano? Diga lá, vamos falar aqui sobre essa questão, né? Você aborda nesse livro as reais possibilidades da realização da fraternidade universal, que é proposta tanto pelo Francisco de Assis quanto pelo Papa Francisco, os dois Franciscos, né? E qual que seriam esses entraves para a gente, enfim, a dificuldade da gente ter a fraternidade universal? Boff. bom, esse é o grande sonho e a proposta que o Papa faz ao alarme ecológico. A frase básica que levou a ele formular esse sonho é: estamos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Então, qual é o projeto de humanidade que poderá nos salvar? E aí ele contrapõe dois modelos: aquele clássico que vem do século XVIII, com Galileu Galilei, com Copérnico, com Francis Bacon, que é o ser humano senhor e dono da natureza. E ele tem como objetivo dominar a natureza, dominar os povos, dominar as culturas, dominar a vida, dominar tudo. Esse projeto chamado modernidade produziu grandes vantagens para nós. Na medicina, nos meios de transporte, na saúde, mas, simultaneamente, criou o princípio da autodestruição. Uma coleção de armas químicas, biológicas e nucleares que podem destruir a Terra por 13 maneiras diferentes. Esse é um projeto. Esse projeto agrediu de tal maneira a Terra que ela não é mais sustentável. Até agora a Terra nos dava tudo, nos ajudava em tudo. Agora é o contrário. Mudou o regime e nós temos que ajudar a Terra, porque ela sozinha não consegue se autorregenerar. Aí vem a alternativa. A alternativa é o ser humano sentir-se parte da natureza e não senhor da natureza. E todos irmãos e irmãs, seres humanos, mas não só nós seres humanos, também todos os seres da natureza são nossos irmãos e irmãs, por duas razões: porque todos viemos da terra, somos produzidos da terra. Então, homem, ser humano, vem de humus, terra boa. E segundo, porque todos os seres vivos têm o mesmo código genético de base, desde a célula mais primitiva, que surgiu há 3,8 bilhões de anos, chegando até nós. Todos temos os 20 tijolinhos e os 4 tipos de cimentos diferentes com os quais se constrói toda a biodiversidade. Então, somos, de fato, irmãos e irmãs, não só pela mística de São Francisco, mas por um dado de ciência. Quando, em 1953, Drake e Dawson descodificaram o código genético da vida, e aí se deram conta que é um laço de fraternidade entre todos os seres vivos. Aí vem o sonho do Papa. Ou nós vivemos essa fraternidade universal, ou não temos futuro. Vamos ao encontro do pior. Exato. E, Boff, a gente viu, acompanhou a aula, né, que você deu junto com o Eduardo Moreira, né, em fevereiro, né, as virtudes fundamentais no novo tempo pós-pandemia. E foi incrível, né? Enfim, tudo que a ciência, né, já descobriu, o que é importante, e como você já é referência mesmo, né? Há muito tempo, uma referência mundial, Boff. Eu queria que você falasse essas virtudes, né, que são fundamentais, que você acabou agora também de dizer, mas enfim, o que depois da pandemia, né, a gente vai
ter que mudar. Se não mudar, a gente realmente está fadado ao fracasso. Olha, eu estou dando toda quinta-feira um curso sobre as virtudes para o tempo pós-pandemia. Não é que nós já chegamos no tempo pós-pandemia, estamos dentro da pandemia. E a nova vertente, que é uma combinação do Ômicron com a Delta, é mortal. A China fechou 2 grandes províncias e já chegou na Inglaterra. É muito grave e está matando pessoas. Então, pode chegar no Brasil. Então, estamos dentro ainda da pandemia. E aí, eu imagino que nós vamos superar essa pandemia e aí precisamos de um novo começo. Não podemos voltar à antiga normalidade, porque foi aquela normalidade que produziu o vírus. Todo mundo fala de vacinas, é importante. Fala das proteções higiênicas, importante. Ninguém fala do contexto do vírus. Ele não caiu do céu. Ele é consequência da agressão do ser humano contra a natureza, desmatando, poluindo o ar, os solos e destruindo o hábitat dos vírus. E uma vez destruído, eles passam para os animais e dos animais a nós. Então, nós somos culpados. Nós estamos na nova era geológica do antropoceno. O antropoceno significa quem ameaça a vida e a terra é o ser humano. Não é um satélite qualquer que cai aqui. Nós somos o Satã da Terra. E se nós não cuidarmos, vamos ao encontro do pior. Então, eu imaginei 10 virtudes necessárias. A primeira tem que ser uma ética mundial, que pegue todo mundo, porque estamos na mesma casa comum, e aí o princípio básico é a responsabilidade coletiva. Ou todos assumem, ou então vamos perecer juntos. Não é que alguns assumem, outros não assumem. Todos têm que ter o princípio de responsabilidade, que significa dar-se conta das consequências de nossos atos. O imperativo ético é: haja de tal maneira que tua ação não agrida a vida, mas antes proteja a vida, especialmente a vida humana. Ou fazemos isso, ou então corremos risco. A segunda virtude é a justa medida e a autocontenção. Nós não temos medida nenhuma, é consumismo, é destruição sistemática da natureza, é tudo sem autocontenção, a realizar todos os desejos nesse presente. Então, nós temos que aprender a buscar um equilíbrio entre o que tirar da natureza para o nosso sustento e o que respeitar a natureza. E isso significa a medida justa, o caminho do meio, saber autoconter-se para não ser vítima do consumismo. Terceira virtude, que é atualíssima, porque há mais de 280 milhões no mundo de imigrantes e há 7 a 10 milhões de refugiados que não encontram lugar e querem escapar das guerras, das terras que ficaram inférteis, excesso de calor. Então, nós temos que ter a hospitalidade como um direito humano e um dever humano, porque todos são habitantes da terra. Então, as soberanias nacionais são obsoletas. O vírus mostrou, ele não respeitou os limites nacionais. Ele pegou o planeta inteiro. Então, a hospitalidade significa acolher as pessoas, porque são humanos como nós, como dever, e nós temos direito de estar na Terra, de não sermos expulsos. Então, essa é uma virtude fundamental e extremamente atual. Que estamos vendo agora na Ucrânia, que são mais de 3 milhões de refugiados. Estamos assistindo na Síria, que são 7 milhões de desplaçados, deslocados no país, 5 milhões de refugiados, 3 milhões estão só na Turquia. E vieram para a Europa, vieram para muitos países, inclusive para o Brasil. Então, a hospitalidade é fundamental. A outra, a solidariedade de todos com todos. Isso parte do princípio da física quântica, da nova antropologia.
que todos estamos enredados em relações de interdependência. Tudo é relação. Não existe nada fora da relação. Então, isso significa devemos ser solidários uns com os outros, porque laços nos unem com a Terra, uns com os outros, com o universo. E isso pertence à nossa natureza. Nós somos, por natureza, gente solidária, e nós demos o salto da animalidade para a humanidade quando começamos a comer juntos solidariamente. Primeiro os pequenos, depois os mais idosos, e aí todos, porque os animais, cada um come por si. Aqui o ser humano significa ele é solidário com o outro, e isso, o que foi verdade no passado, tem que ser verdade hoje. E isso mostrou os coronavírus. A outra virtude fundamental, cuidado. Cuidado, a gente sabe que é uma constante cosmológica, que é a essência do ser humano, um mito que vem lá dos romanos, passou pela Idade Média, chegou até a reflexão moderna, diz, o ser humano, a essência do ser humano é cuidado, porque se todos os fatores que formam a vida não tivessem o cuidado de agirem juntos, não estaríamos aqui para falar sobre tudo isso. Como não temos nenhum órgão especializado, nós não sabemos nos autodefender. Se nossas mães nos tivessem deixado no berço, nós morreríamos em 2 dias. Então, todos somos filhos e filhas do infinito cuidado de nossas mães. Então, a coronavírus mostrou, temos que cuidar uns com os outros, cuidar com a natureza. Se não fazemos isso, nós corremos risco de vida. Outra virtude fundamental, convivência, respeito, compaixão, tolerância. Essa é a nova fase da humanidade. A fase da globalização, da planetização, que não é só um fenômeno econômico, é um fenômeno político, cultural, religioso, todos estão se encontrando. Então, nós temos que conviver em paz, aceitando as diferenças. Temos que ter respeito ao outro e não desprezar. Não entender a diferença como uma desigualdade, mas como uma outra forma de ser humano. E ter compaixão com aqueles que estão à margem do caminho, caídos, que não conseguem sobreviver sozinhos, precisam do auxílio. O ser humano tem que abaixar-se como bom samaritano, enxugar uma lágrima, se caído, estar levantado. E ter tolerância, não suportar-se mais nem menos, mas positivamente abrir-se ao outro e conviver e aprender um do outro. E a tolerância é a aceitação do outro, e não simplesmente deixá-lo de lado, porque não podemos nos libertar dele. Outra virtude, eu estou chegando ao fim, fraternidade sem fronteira, é o grande sonho do Papa, que apresenta como um sonho, segundo a psicanálise moderna, o sonho profundo, ele antecipa mundos futuros. Então, o sonho do Papa é que haja uma fraternidade sem fronteiras e um amor social para todos. Se isso ocorrer, vamos viver juntos e vamos garantir nosso futuro. Sem isso, não temos alternativa à sociedade que temos, que ela é só competitiva, não é cooperativa. Ela não cuida dos outros, não cuida da natureza, não é fraterna e terna. Temos que fazer isso. Então, a alma não tem fronteiras. A vida não é estrangeira. Devemos todos defender isso. E o nono, o bem comum. Não pode ser pensado antropocentricamente, só nós, seres humanos. Porque nós respiramos, comemos, vivemos dentro da natureza. Então, aquilo que é bom para mim tem que ser bom para o outro e tem que ser bom também para a natureza, para os animais, para as plantas, para as águas, para os solos. Então, bem comum, humano, ecológico, universal. E, por fim, o grande sonho de todas as culturas, a comensalidade, que todos têm direito de comer, sentar na mesa e desfrutar dos bons frutos e generosos da Mãe Terra. E isso se forma a família humana na mesma casa comum, comendo juntos, produzindo juntos,
cuidando um do outro, cuidando da natureza. Esse é o grande sonho de todas as culturas. E talvez nós temos as condições materiais já realizadas, em termos de técnica, em termos de finanças, para realizar para toda a humanidade isso. E não realizamos porque não temos boa vontade. E a boa vontade, segundo a ética de Kant, grande mestre da ética moderna, a boa vontade é a única virtude que não tem nenhum defeito. Porque se tivesse um defeito, não seria boa vontade. Então, nos falta a nós boa vontade. Já Dostoiévski, proibido em todo o Ocidente, dizia: o dia que a humanidade tiver boa vontade, resolveremos num momento todos os problemas. Então, está dentro de nossas possibilidades criar essa comensalidade, comer todos juntos e viver na casa comum de forma pacífica, nós humanos e a natureza inteira. Muito bem. E, Boff, nesses minutinhos finais, eu gostaria do seu comentário político sobre o cenário eleitoral que se apresenta. Nós temos aí o candidato Bolsonaro, Lula, com o vice Alckmin, que dentro, inclusive, da esquerda tem bastante, enfim, resistência, né? Eu queria que você falasse sobre isso. E também essa tal chamada terceira via, agora aí o Dória falou que ia sair, mas voltou, está uma briga interna no PSDB. Como é que você está vendo também esse cenário eleitoral agora, e principalmente em relação à candidatura Lula? Também a gente já pode entrar aí na questão do meio ambiente. A cabeça do Lula mudou bastante nesse sentido. O que você tem percebido? Tem acompanhado o que você está falando, e parece que ele já incorporou muito essa questão do meio ambiente, né, Boff? É muita coisa. Vamos ver se a gente consegue aí esse seu comentário político final. Eu creio que temos dois cenários. Um cenário dramático, que é representado por aquilo que de pior existe na nossa cultura, por aquele que está na cabeça do governo. Eu me nego a usar o nome dele, porque ele é como Nero, que assiste à queima de Roma e tocando flauta e a cítara. Esse está assistindo à dizimação do povo brasileiro, com boçalidade, dizendo palavrões, fazendo churrasco, passeando pelo Brasil inteiro. Não é digno da nossa história. Então, esse cenário é dramático, mas ele não tem futuro nenhum. Porque ele, falando a um grupo dos grandes conservadores norte-americanos, da extrema-direita, do Party, e ele disse: eu não tenho projeto nenhum, meu projeto é destruir tudo que foi construído. Ele está realizando isso, está destruindo a educação, está destruindo a economia, está destruindo a nossa natureza, Pantanal, Amazônia, e pior que tudo, está destruindo o povo brasileiro. Ele tentou todas as formas para deixá-lo morrer, negando-se às vacinas, fazendo o teste como é que se diz? Da cura pela contaminação geral. A cura pela contaminação imunidade de rebanho. Tentou tudo. Esse é um cenário dramático, triste, jamais visto na nossa história. Não terá futuro, porque nunca na história se mostrou que quem usa da violência, da mentira, do fake news, conseguiu triunfar. O bem sempre triunfa, a vida é mais forte que a morte. O outro cenário é muito esperançador. Alguém que tem carisma, que mostrou como fazer e sabe fazer. Isso é Luiz Inácio da Silva, a quem eu tenho amizade de mais de 40 anos. Então, esse está de longe em todas as pesquisas, e eu tenho a convicção, mas por prudência digo, provavelmente ele vai ganhar no primeiro turno, porque o confronto é entre bolsonarismo e petismo. O petismo agora ressurge com uma proposta de resgatar primeiro o Brasil, porque ele encontra uma ruína, um país destroçado em todos os campos. Primeira tarefa
é resgatar, fechar as feridas abertas. Isso vai gastar mais de um ano, mas Lula é genial nas suas alianças. Graças a Deus tem um apoio muito importante. Ele descobriu que não basta fazer um governo de coalizão. Muito mais importante é a coalizão com as forças populares, com os movimentos organizados que apoiam seus projetos, saem na rua, sugerem projetos, acompanham a realização dos projetos, fazem a crítica, pressionam o parlamento. E o nosso voto é não só que ele seja eleito, mas que se faça uma bancada grande de deputados e senadores que possam dar um sustentáculo para as suas políticas de resgate do Brasil. Segundo ponto, não só resgatar, não só regenerar, fazer avançar o Brasil. Já com saúde, ele poder realizar políticas sociais de matar a fome, que o Brasil seja a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro. Ele tem condições disso. Resgatar primeiro a saúde do povo brasileiro, fazê-lo comer, trabalhar para ele conquistar com dignidade a sua comida, fazê-lo morar dignamente, que tenha saúde, porque sem a saúde nada se faz, e que tenha educação, resgatar um projeto de educação para ele poder acompanhar a história e se comunicar com os outros, que tenha segurança mínima, porque é um país violento, cuja violência ganhou legitimidade a partir da cabeça desse governo, que é violento, que exalta a tortura, que celebra criminosos. Isso liberou a violência do Brasil. Lula vai devolver ao Brasil generoso, o Brasil amigo das nações, amigos uns dos outros, onde nós recuperamos a alegria de viver. Agora nós temos a tristeza de viver sobre esse regime. Ninguém está feliz nesse regime. Vamos voltar a ser felizes, orgulhosos do nosso país, respeitados no mundo inteiro. E isso só pode ser alguém. E ele me disse isso, Lula me disse, o bom político para triunfar deve ter duas virtudes. Ganhar a confiança do povo. E Lula tem a confiança. Onde ele aparece é aplauso, é grito de vitória, é recepção. Onde o outro aparece é vaia, é usar umas motocicletas. É só aqueles que são próximos a ele na mesma natureza de boçalidade. Lula, ao contrário, é paz e amor, é diálogo com o povo. Ganhou a confiança do povo. Segundo, tem que ter carisma. Não carisma de inteligência, porque ele é muito inteligente. Carisma no poder fazer, poder administrar. Ele é um grande fazedor do Brasil. Mostrou 2 vezes que pôde fazer, vai fazer e melhorar ainda. Ele disse claramente, é a minha última chance com 76 anos. Vou fazer uma revolução nesse país e para isso precisamos ganhar em São Paulo com Haddad e eu ganhar na federação. Se fizermos isso, eu radicalizo as políticas sociais, faço que todo mundo coma, more bem, tenha boa educação e alegria de fazer a convivência alegre, tomando a sua cerveja, comendo o seu churrasquinho como confraternização. Eu espero que isso vai se realizar este ano ainda. O Brasil merece isso, mais ainda. O mundo merece, porque eles olham para cá. O Brasil é uma referência mundial, seja no aspecto econômico, que era a quinta economia do mundo, seja pelas suas reservas, que podem ser fundamentais, especialmente a água, que é um dos bens mais escassos. E o Brasil é a potência mundial das águas, a potência da biodiversidade, da fertilidade do solo, da produção de grãos e comidas para o mundo inteiro. Ele vai ser isso, aquele que vai ajudar a humanidade a entrar na nova fase, porque não podemos voltar à antiga fase, a fase mais fraterna, juntos na mesma casa comum. E nós habitamos, como Darcy Ribeiro dizia, na província mais bela e ridente do planeta Terra, que é o Brasil.
Bom, Boff, com essas palavras a gente encerra aqui a entrevista contigo. Lembrando que a biógrafa da Ana Maria Primavesi acaba de me mandar uma mensagem, mandando um abração para você. Se sente bastante emocionada, né? Enfim, por tudo que você já fez e faz ainda aqui pelo Brasil. E ela te manda um recado. Inclusive, eu estou indo já para a Unicamp daqui a pouquinho prestigiar a abertura, né, da exposição sobre Ana Maria Primavesi. Ela que a Unicamp vai sediar parte da obra, né, de Ana Maria Primavesi, está tendo essa exposição, e a obra da Ana Maria Primavesi foi doada para a Biblioteca de Obras Raras da Unicamp. Então vai ter uma solenidade daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas. Quem puder também pode acompanhar aqui pelo site Sistema de Bibliotecas da Unicamp, né? Vai ser ao vivo. Então ela está te mandando um forte abraço. Eu sei que você tinha um carinho muito grande pela Ana Maria Primavesi, né? Era a nossa mestra, ela que nos abriu o campo da ecologia como algo estratégico, não como algo pontual de alguns grupos, não. A sociedade inteira tem que cuidar da sua casa comum, e de forma com cuidado, com amor, com ternura, isto é, com a inteligência emocional, não só com a inteligência intelectual. Ela viveu isso, nos deixou essa herança sagrada, e nós queremos continuar a obra dela. Leve a minha saudação a todo mundo que está lá, viu? Tá certo, Boff. Muito obrigada. Um forte abraço para você, para a Márcia, querida. Um bom final de semana, e a gente volta a se falar com certeza logo mais. Um beijo, Boff. Um beijo para vocês e muito obrigado pela entrevista. Me diga, deu certo? Funcionou? Deu certo, super funcionou. O pessoal aí não para de comentar aí no chat da Rádio Brasil Atual e também da TVT, viu, Boff? Muito obrigada, um beijo para você. Um beijo para vocês e um bom dia para vocês. Tá, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Tá. Falamos aqui com o Leonardo Boff, teólogo, filósofo e escritor. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.